Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 8. João 14, 8. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 8. Vamos ler até o versículo 14. Amém? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Espera. Filipe está dizendo para Jesus assim, veja, Filipe é um discípulo de Jesus. E diga-se de passagem, todo homem que na qual Jesus fez uma chamada na vida dele para se tornar discípulo, eles mudaram radicalmente o seu estilo de vida. Por exemplo, Pedro era pescador de peixe. Ao andar com Jesus, se tornou pescador de almas. A vida de Pedro antes de andar com Jesus era uma. A vida de Pedro depois de andar com Jesus era outra. Pedro, ele aprendeu que ele tinha que ir atrás do peixe para pescar. Andando com Jesus, ele descobriu que ele tinha que ir atrás das almas para pescar. Pedro, ele aprendeu que quando estava pescando, em algum momento da sua vida, ele não pegaria nada. Mas se ele está andando com Jesus, a cada momento da sua vida era um momento oportuno para ele ganhar uma alma para Jesus. Aleluia. Então Pedro, antes de encontrar com o mestre, ele tinha uma visão acerca do mundo. Mas depois que se encontrou com Jesus e andando com Jesus, ele passou a ter uma outra visão das coisas. Eu lembro de Mateus. Mateus era o quê? Mateus era cobrador de impostos. Mateus trabalhava para Roma. Era um judeu que trabalhava para Roma, cobrando imposto altíssimo dos próprios irmãos judeus. Mas quando começou a andar com Jesus, ele aprendeu que ele não deveria mais tomar das pessoas, mas ele deveria dar para as pessoas. Aleluia. Mateus aprendeu que o dono dele não era Roma mais, o dono dele era o céu. Mateus aprendeu que muito mais que cobrar impostos de alguém, é você abençoar alguém com uma palavra. É por isso que o reino que Jesus veio apresentar aqui na terra trouxe muita confusão na cabeça dos judeus da época, porque eles esperavam um Jesus como o rei Davi, que tinha uma espada, que tinha um carro de guerra, que enfrentaria Roma, uma batalha seria travada, e esse Jesus com o perfil do rei Davi venceria Roma e os livraria da carga tributária altíssima que Roma exercia sobre Israel. Eles pensavam que esse Jesus era um Jesus de guerra, mas quando Jesus vem apresentando o seu reino, eles descobriram, aleluia, que o Jesus que veio apresentar um reino não é um Jesus de guerra, é um Jesus de amor. É por isso que na cabecinha deles não entravam isso, porque eles esperavam alguém como Davi, que brigava, não alguém que amava,
não alguém que perdoava, não alguém que tinha misericórdia. E isso é difícil até para a igreja entender hoje, nos nossos dias. Você pensa 2000 anos atrás. Se é difícil para você entender isso hoje, imagina 2000 anos atrás. Oh meu Deus, por que é difícil para mim entender? Ora, a gente ainda quer fazer do nosso jeito. A gente ainda quer colocar as nossas mãos. A gente ainda trabalha com uma palavra chamada vingança. A gente ainda trabalha com uma palavra chamada raiva. A gente ainda usa o ódio. A gente ainda usa a vaidade. A gente também usa os olhos altivos. A gente ainda quer se dar bem usando de malícia. Se a igreja não entendeu, ou então algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender isso, você pensa na cabeça daqueles judeus há 2000 anos atrás, que esperavam um Jesus de guerra, e agora eles se deparam com o filho de José, um carpinteiro, que fala para você perdoar o teu irmão 70 vezes 7, que fala para você, se você quer ser discípulo dele, é para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. Como se não bastasse você tomar a sua cruz e segui-lo, você tem que negar a si mesmo. Em outras palavras, o mestre estava dizendo: deixa de ser você. Se quiser andar comigo, você não pode ser você mais. Se quiser andar comigo, você não pode ser o que você é. É por isso que para andar com ele tem que nascer de novo. Porque se a gente continuar sendo o que é, nós não estamos prontos para andar com ele. Judas andou com ele e continua sendo o que sempre foi, e nunca houve mudança. Mas quando nós encontramos com ele, assim como Pedro, eu paro de pescar peixe, agora eu pesco almas. Eu paro agora de cobrar tributos altos, e agora eu abençoo as pessoas. Por quê? Porque eu sou alguém que não pertenço a esse reino de baixo. Eu sou alguém que pertenço ao reino de cima. Como é difícil a igreja do avivamento entender a mensagem da cruz. E vou dizer mais, nós só temos tempo para ele quando as coisas ficam difíceis. Porque se a tua vida for só glória, glória e glória, você não tira tempo para ele. Mas quando os apertos da vida vêm, quando as pelejas da vida vêm, aí você consegue tirar um tempo para estar com ele. Porque você aprendeu a correr atrás de Deus para ele resolver o teu problema, não para ir até ele para adorá-lo. E há uma grande diferença. Olhamos para Jesus e pensamos que Jesus era um mendigo espiritual. Pensamos que Jesus era alguém que mendiga afeto, que mendiga a atenção dos outros. Olhamos para Jesus, nós pensamos que Jesus é um coitadinho. Um dia alguém falou para mim assim: homem de Deus. Eu digo: pois não. Ele disse: a gente tem que ser igual Jesus. Eu falei: mas como? Ele falou: Jesus era analfabeto. Quê? Jesus era analfabeto? Aonde você viu isso na Bíblia? Quem falou isso para você? Jesus era um rabino. E para ser rabino, exercendo o mestrado, só após 30 anos de idade. Por isso que ele vai ser batizado com 30 anos. Jesus era um doutor da lei. Jesus conhecia os mais de 600 leis da Torá antiga. Com 14 anos de idade ele sabia a Torá de cor. Ele sabia os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele sabia de cor com 14 anos de idade. O homem era analfabeto, o homem era um rabino, o homem era filho de empresário, o homem era um empresário. Por quê? Porque tinha uma madeireira que servia madeira nas construções de templos, palácios e casas e sinagogas da época. O homem tinha grana e não era pouco. Homem de Deus, eu duvido que tinha. Isso é tão verdade que tinha até tesoureiro que andava com ele. Já viu ter tesoureiro se não tem dinheiro? Para que serve o tesoureiro? Para contar o dinheiro que entra.
O problema é que o tesoureiro só passava a perna. Mas o homem tinha. Então nós olhamos para Jesus e falamos: não, a gente tem que ter uma vida de miséria, a gente tem que ter uma vida. O homem era bem conceituado, o homem era capacitado, o homem era estudado, e além de ter uma sabedoria da terra, ele tinha uma sabedoria que vinha do divino, ele tinha uma sabedoria que vinha do céu. O homem não era qualquer pessoa. E a partir do momento que eu me encontro com Ele, eu não posso ser o Pedro que arranca peixe do mar. Eu preciso ser o Pedro que tira as almas do inferno. A partir do momento que eu me encontro com Ele, eu não posso ser Mateus que toma das pessoas. Eu preciso ser o Mateus que abençoa as pessoas. A partir do momento que eu me encontro com Ele, eu não posso ser Tomé que duvida de tudo. Eu tenho que ser o Tomé crente, convicto, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo? Você não pode continuar sendo a mesma pessoa após se encontrar com Jesus. Quando o arrebatamento acontecer, e a Bíblia diz que a gente vai se encontrar com Ele. A Bíblia diz que na nova cidade não é necessário o sol, porque o brilho da sua glória ilumina aquele lugar. Se o brilho da sua glória ilumina aquele lugar, logo eu entendo também que a noite foi extinguida. Não há noite também. Mas o dia que a gente se encontrar com Ele, eu quero sentar nos pés dEle e abraçá-lo. Eu quero passar alguns milhões de anos ali. Talvez 3 milhões, 7 milhões, 10 milhões. Aleluia. O nosso problema é achar que as coisas viram só em torno dessa terra, desse mundo aqui. E mal sabe você que existe muito mais preparado para você. Existe muito mais preparado para você, para a tua casa, para a tua família. Existe muito mais preparado para a tua vida, querido. E às vezes a gente se perde nessas coisas aqui. A gente se deixa levar com essas coisas aqui. Por isso que quando eu leio João capítulo 14, Filipe vem dizendo para Jesus: Jesus, nós queremos ver o Pai. Se o Senhor mostrar o Pai para a gente, isso nos basta. E Jesus diz: Filipe, há quanto tempo eu estou com você? E você está dizendo: mostra-me o Pai? Será que você ainda não entendeu que se você olhar para mim, você vê o Pai? As pessoas quando olham para você, o que elas veem? Elas veem um estênio ou elas veem o Pai? As pessoas quando olham para você, vê o quê? Vê o Guilherme ou vê o Pai? Eu sinto a presença dele. É por isso que você foi criado à imagem e semelhança. Imagem tem a ver o lado de fora, e semelhança tem a ver com o lado de dentro. Então você não é parecido com ele só por fora, você é parecido com ele também por dentro. Então quer dizer que Deus tem olhos, porque você tem olhos. Quer dizer que Deus tem boca, você tem boca. Quer dizer que Deus tem mãos, você tem mãos. Mas muito mais que ser a imagem dele pelo lado de fora, é ser a semelhança dele pelo lado de dentro. O dia que a igreja for a semelhança dele pelo lado de dentro, o ímpio vai olhar para a igreja e não vai ver o Guilherme, não vai ver a Rita, não vai ver a Giovânia. Eles vão ver o Pai.
o nível de relacionamento altíssimo, porque ele gastava a vida dele em estar com Deus. Querido, quem trabalha aqui? Quantas horas você dorme por noite? 5 horas, 6 horas, 7 horas, 4 horas, 3 horas? Eu pegava às 6 da manhã no serviço, e eu saía às 6 horas da tarde, e eu ficava no monte até às 3 da manhã. Tinha dia que nem para casa eu ia direto para o serviço. Eu gastei o meu tempo e continuo gastando em estar na presença dele. A pergunta é: quem as pessoas veem, Rita, quando olham para você? Se as pessoas estiverem vendo a mim ainda, tem algo errado. As pessoas não conseguem ver o Pai, então lascou. Felipe, você tem andado comigo 3 anos, rapaz, e você está querendo ver o Pai. Você não consegue acreditar que eu estou no Pai. Logo, quem vê a mim, vê também o Pai. Jesus quer transformar a igreja exatamente nisso. Quem olhar para você não verá a terra, verá o céu. Quem olhar para você não verá problema, verá a solução do problema. Quem olhar para você não verá escuridão, verá a luz. Quem olhar para você não verá uma porta fechada, verá uma porta aberta. Quem olhar para você não verá o lobo, verá, aleluia, uma ovelha. É nisso que Jesus quer transformar você, em imagem e semelhança do Pai. Felipe, você não crê que aquilo que eu não falo de mim mesmo, mas eu falo através do Pai? Você não entende que as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, eu faço pelo Pai que está em mim. É por isso que as obras que ele fazia eram por demais exorbitantes. Por quê? Porque havia um morador dentro dele, havia alguém que habitava dentro dele, cujo nome era Abba, Pai. Quem tem morado aí dentro? As dúvidas, o medo, a preocupação, a raiva, o ódio, quem tem morado aí dentro? Ou é o Pai? Quem tem morado aí? Felipe, nessa hora, Guilherme, ele ficou sem palavras, porque a ficha dele não tinha caído. Ele queria o reino dos homens, mas Jesus queria dar para ele o reino de Deus. Ele ficou totalmente sem palavras. E o objetivo é que essa noite é aproximar você do Pai. Nem se for amarrado, você precisa chegar perto do Pai hoje. Nesta hora ele ficou sem palavras. E Jesus disse para ele: Felipe, eu ainda lhe digo mais. Aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu fiz, porque eu vim do Pai. Mas que caramba! Por que então que a gente faz obras diferentes daquilo que Jesus fez? Já reparou que Jesus está indo para cá e as pessoas que se dizem cristãs estão indo para lá? Ou você não observou isso ainda? Ou você não prestou atenção nisso ainda? Porque Jesus disse: quem crê em mim farão as mesmas obras que eu faço, e ainda farão obras maiores, porque eu vim do Pai, e para o Pai eu vou voltar.
E tudo quanto vocês pedirdes no meu nome, isso vos será feito pelo Pai que estás no céu. Pede o que vocês quiserem no meu nome, e o Pai que está no céu vai responder. Deus, por que eu peço e não há resposta para aquilo que eu estou pedindo? Porque você não está no Pai. Porque Jesus garantiu: se estiver no Pai, pede o que você quiser. Mas como que eu faço para estar no Pai? Você precisa fazer as mesmas obras que Jesus fez. Não pode continuar sendo o Guilherme mais. Não pode continuar sendo eu, o Valdinei, mais. É por isso que todos aqueles que se encontravam com Deus, Abraão se encontrou e Deus falou: não dá para ser Abraão, tem que ser Abraão. Sarai se encontrou com Deus e Deus falou: não dá para ser Sarai, tem que ser Sara. Até Saulo, quando se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, Jesus falou: não dá, rapaz, para continuar sendo Saulo, tem que ser Paulo. Jesus estava dizendo: eu risco o teu nome que os teus pais te deram, para mim te dar um nome celestial para você, e escrever ele no livro da vida. Deixa eu dizer algo para você: aquilo que os teus pais, o nome que os teus pais deram para você, não é aquilo que Deus tem para você, não é aquilo que você é em Deus, não é. A menos que quando você nasceu, os teus pais eram pessoas que andavam com Deus, e aí sim disseram: vai chamar Samuel. E de fato é Samuel. Deus não precisa mudar o nome, porque já veio cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. É uma outra situação. Aleluia. É por isso que a igreja vira em círculo, porque é muito simples. Eu quero ser respondido, eu quero ser atendido, mas eu não gasto tempo com Deus, eu não invisto tempo em Deus, eu não fico na presença de Deus, eu corro para lá, eu corro para cá. É tanta coisa que me aperta durante o dia, tirando-me a força, tirando-me o ânimo, tirando-me a motivação, e eu não consigo reabastecer indo à presença de Deus. Ou seja, o mundo me suga, e eu, em vez de correr até Jesus e me reabastecer para que Ele me abençoe, eu não faço isso. Eu continuo ainda virando em círculo, eu continuo ainda correndo para lá e para cá, eu continuo ainda tentando resolver do meu jeito, eu continuo ainda tentando buscar ajuda e socorro nos homens, e as coisas, os anos vão passando e nada. E a única coisa que Deus quer de você é: faça as obras que eu fiz. Aleluia. Seja alguém diferente ao entrar por esta porta, ao se encontrar comigo, ao levantar a mão, ao ser batizado. Mude o teu nome. Você nasceu de novo. Você não é mais a mesma pessoa. Você é diferente. O teu reino não é terreno. O teu reino é celestial. Oh Jesus, eu te amo tanto. E aí o versículo 15, ele vem com uma chibata e acaba de arrebentar com a gente. Porque o versículo 15, ele fala assim: se vocês me amassem, vocês guardavam a minha palavra. Então o que prova que eu amo a Jesus é quando eu guardo a palavra. Porque se eu não guardar a palavra, eu não amo coisa nenhuma. Eu penso que eu tenho, eu penso que... Não, são apenas pensamentos. Agora, basta olhar para a tua vida. Ah, homem de Deus, Deus fez isso, abriu uma porta ali. Ei, você vai viver de migalha até quando?
Deus tem o melhor para mim e para você. Você precisa entrar em um lugar em Deus, chegar num nível em Deus, irmão, que tudo se torna acessível para você, a ponto de você pedir o que quiser e o Pai te responder na hora. Na hora. Por isso que 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo e seja honesto com você. 2021 está chegando, tá ou não tá? Quer um conselho? Pega uma folha de caderno, escreva nessa folha tudo que você fracassou em 2020, tudo que deu errado em 2020. Escreva tudo aquilo que você não pode tornar a fazer, porque fez e deu errado. Escreva nessa folha tudo que deu errado. Ué, homem de Deus, mas não é para mim escrever tudo que deu certo? Não, escreva tudo que deu errado nessa folha. Para quê? Você vai fazer um ato profético. Você vai trazer aqui para o altar no dia 31 de dezembro, no culto da virada, e eu vou tacar fogo nessa folha. Porque você vai virar o ano e o fracasso não vai te acompanhar, a derrota não vai te acompanhar, a vergonha não vai te acompanhar, a miséria não vai te acompanhar, o medo não vai te acompanhar, a doença não vai te acompanhar, Satanás não vai te acompanhar. A porta do ano de 2021 vai se abrir. É um novo tempo, um novo portal e uma nova história que Deus vai escrever na tua vida, na tua casa e na tua família. Se tem alguém que recebe essa palavra, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu estou falando sério com você. Que dia é hoje? 17. Faltam 14 dias, correto? Quinta-feira de hoje é 15. Aqui, ó. Eu fracassei aqui, eu fracassei ali, isso aqui deu errado, isso aqui eu não vou fazer mais, essa prática eu nunca mais vou fazer, esse pecado eu estou abandonando ele. Marca na folha, não coloca o teu nome não, mas marca tudo ali, ó. Um ato profético, dobra a folha e traz aqui, ó. Eu vou pegar um isqueiro e vou tacar fogo. Ato profético, porque nada daquilo que deu errado vai passar com você para 2021. Por quê? Porque você se encontrou com Jesus e nasceu de novo. Você se encontrou com Jesus e é uma nova pessoa. Você se encontrou com Jesus e Ele mudou o teu nome. Você se encontrou com Jesus e Ele escreveu o teu livro no livro. Ah, meu Deus, escreveu o teu nome no livro da vida. Fala para o teu irmão, gaste tempo com Deus. Fala para ele, invista tempo na presença de Deus. Balança ele na cadeira para lá e para cá. Fala para ele, até quando você vai continuar sendo a velha criatura? Fala para ele, você é uma nova criatura. E uma das coisas que me deixa muito apaixonado quando eu olho para ele era aquele tipo de pessoa. Ele quando eu me refiro ao que ele era, é porque ele esteve encarnado e totalmente homem. Jesus não era Deus aqui na terra, não, nem 50% homem, 50% Deus, negativo. Mas Jesus não era, irmão, esquece isso aí. Ele era 100% homem, totalmente homem, encarnado, corpo, alma, espírito, sangue, ossos, coração, órgãos, homem, barro. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é a Bíblia, Filipenses 2,6. Ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação em ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e se fez homem. 100% homem. E o que me deixa apaixonado por ele é que ele vencia guerras todos os dias, porque todo dia tinha alguém querendo derrubar ele, todo dia tinha alguém pisando no calo dele, todo dia tinha alguém perseguindo ele, todo dia tinha alguém levantando acusações falsas contra ele.
Como se não bastasse o estranho fazendo isso, gente da sua própria casa, gente da sua própria família. Ele não venceu apenas na cruz, ele vencia guerras todos os dias. Um equilíbrio emocional fora do comum, totalmente equilibrado emocionalmente. Alguém que tinha dificuldade até para irar, até para ficar bravo. Você nunca viu sair da boca dele palavras de ofensa contra ninguém. Você nunca ouviu sair da boca dele palavras que denegrissem a imagem de alguém. Aliás, você nunca viu ele jogar conversa fora. Você nunca viu ele jogar conversa no mato. Você nunca viu ele na rodinha de escarnecedores. Você nunca viu ele perdendo tempo, porque ele sabia que o tempo é precioso. E o pouco tempo que ele tinha, 3 anos e meio, ele deveria fazer, e fazer com excelência. Ele sabia disso. E quando sobrava um tempinho, porque nós somos assim, quando sobra um tempinho no final de semana, nós reunimos a família, e nós fazemos churrasco, e fazemos festa. Mas ele não. Quando sobrava um tempinho, ele dava um jeito de escapar no meio dos discípulos, no meio da multidão, e subia o monte para orar. E ficava a madrugada inteira orando. Quando o dia amanhecia, alguém ia dizer: Jesus agora foi descansar, vai dormir até meio-dia. Que nada, ele botava o pé na estrada e ia em alguma aldeia anunciar o reino de Deus. Não estou falando de Deus não, eu estou falando de alguém 100% homem. Jesus andava a pé 60, 80, 100 quilômetros. A gente não tem coragem de andar um quarteirão para vir na igreja. Mesmo de carro, para a gente é difícil. Mas Jesus andava 80, 100 quilômetros para participar do corpo. Ele não venceu só a cruz. E a maior dificuldade do mortal, do ser humano, senhoras e senhores, a maior dificuldade chama-se relacionamento. Você pode vencer a doença, pode vencer o câncer, pode vencer o diabo, pode vencer quem quiser, mas você sempre tropeça no relacionamento. É por isso que o diabo sempre levantava alguém para o derrubar nos relacionamentos. E Deus fez questão de colocar pessoas para andar com ele. Um que traía, um que roubava e um que duvidava. Ele enfrentou 3 níveis de dificuldade: alguém roubando ele, alguém duvidando daquilo que ele fala, meu Deus do céu, e alguém traindo ele. E o diabo, sabendo disso, Deus permitiu que essas pessoas andassem, pessoas de mau caráter, diga-se de passagem, mas ele venceu em cada relacionamento. Quando se relacionava com os fariseus, ele vencia. Quando se relacionava com a mulher, ele vencia. Quando se relacionava com os discípulos, ele vencia. Quando se relacionava com o diabo, 40 dias sendo tentado, e ele também prevaleceu. O que falar dele? É por isso que há manifestações diferentes. Quando o Espírito Santo está presente no culto, o culto é um culto de poder. Quando o Deus Pai está no culto, o culto é um culto de misericórdia. Mas quando Jesus está no culto, é um culto de amor. Nós precisamos urgentemente, o ano vai virar. E quem está aqui essa noite não é o Deus Pai. Quem está aqui essa noite não é o Espírito Santo. Quem está aqui essa noite é o próprio Jesus. O ano vai virar. Está disposto a ser mais parecido com Ele? Está disposto a ser a imagem e semelhança dEle? Homem de Deus, é que o Senhor não conhece a minha família. O Senhor não sabe o que eu passo ali. Pois é. A tua família já te bateu como bateram nele? Açoitando, abandonando, defamando,
denegrindo. Você já carregou uma cruz pesada? Já morreu? Ele morreu. E nem foi por ele, né? É engraçado, sabe que... Porque se Jesus relutasse para não morrer, a salvação não tinha sido validada. Olha que coisa. Quando eles prenderam Jesus, Jesus tinha poder para matá-los. Tinha ou não tinha? Tinha. Porque era cheio do Espírito Santo. Não é porque ele era Deus, não. É porque se ele desse uma ordem, os anjos vinham e acabavam com Roma. Claro, quando você está cheio do Espírito Santo, os anjos trabalham ao teu favor. Óbvio, claro. Mas por que ele não fez isso? Porque se ele dá uma ordem e acaba com tudo, a salvação não tinha sido validada. Porque aí ele não estaria se entregando por livre e espontânea vontade. Eles teriam prendido ele à força. E alguém disse: a gente vai te matar. Ele falou: vai nada, eu vou me entregar. 2021 está chegando. Por que você não faz um voto com Deus? Começa diferente, exercendo obediência, exercendo amor, exercendo fidelidade, oração. Já começa consagrando um jejum, já faz um voto. Já começa: Deus, esse ano vai ser diferente. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me entregar mais, eu vou mais na igreja. Deus, eu vou buscar em primeiro lugar o teu reino. Está disposto? Eu me lembro que alguns anos atrás nós tínhamos a mania, e aqui eu finalizo. Nós tínhamos a mania de todo comecinho de ano, dia 2, dia 3, alguém vinha na frente e confessava o pecado dele. Querido, eu quero confessar meu pecado. Eu fiz isso em 2020. Eu estou confessando e estou pedindo perdão. Beleza, todo mundo confessava uns pecados mais pesados, outros nem tão pesados. O pessoal confessava e acabou. Aí veio um homem na frente, um homem de oração, que ninguém podia falar um A dele, porque aquele homem é imagem e semelhança de Deus. E ele veio na frente e disse assim: eu quero pedir perdão aos irmãos, quero confessar um pecado. Na hora que ele falou isso, não é possível que esse homem pecou. Vamos, parece um anjo. Não é possível que ele pecou. Vamos ver o pecado dele. Pode falar então qual o pecado do senhor então. Esse ano eu quero confessar meu pecado, porque esse ano eu não orei tanto. Esse é o teu pecado. Nossa, você está pondo a gente no bolso. Esse é o teu pecado. Ou seja, ele ficou incomodado porque não orou como deveria ter orado. Vem comigo em 2021, 365 dias de jejum, o ano inteiro. Quem vem? 12 horas por dia. Pensa até na passagem. Vem? Topa? Pensa até na passagem. Vamos jejuar o ano inteiro? Vamos? 12 horas por dia. Segunda, feriado, domingo, Natal não. Natal também é final do ano, né? Dia dos pais, dia das mães. Viagem para o exterior, porque você vai viajar muito. Alguém recebeu. Mas todo dia 12 horas. E eu vou fazer esse voto de novo. Esse ano eu vou entregar dia 31 agora. Já passou de 350 dias. Quem vem? Vamos ao Devanir. Vamos, Stan! O Stan está pensando assim: apóstolo, 8 da manhã, só que aqui eu jejuo até meio-dia, mas 8 da manhã minha perna já está mole, a minha barriga já está roncando, eu não aguento de fome. Como é que eu vou até meio-dia plantando bananeira ainda? Vamos fazer diferente? Você quer conquistar coisa grande? Faça coisa grande.
Quer chegar em lugares exorbitantes? Faça coisa exorbitante a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.